Hi, hello. Um, it is my absolute pleasure to welcome you to this Flotilla for Change event. My name is Eleanor Openshaw. I'm a volunteer with Flotilla for Change. Before anything else, just two quick technical things. So, firstly, this conversation is going to be translated Portuguese English. And the second thing is just to note that we are recording the conversation. We're going to put it up on YouTube at the end of the evening. So if you take the floor at any point and you prefer that your face weren't seen, please feel free to take your video off. Shall I translate to none? Please go ahead. So, to Nan and to all the Portuguese people, Nan, basicamente a Eleonor está a dizer que esta conversação vai ser gravada e se por acaso alguém não estiver confortável a aparecer nas imagens, é só tirar a câmera. So I imagine everyone knows about the Flotilla for Change. We are a group of people inspired, I guess, by the idea of joining together and sailing across the Atlantic for COP30. Um, Part of the initiative is, of course, to raise awareness about the importance of sustainable travel. But it's also proving a good opportunity to shine light and provide platforms for indigenous speakers and other environmental activists to share their experiences, share their analysis, share their recommendations on what we all need to be doing collectively to protect our planet and to fight for climate justice. Então, a Flotilla for Change é um conjunto de pessoas inspiradas para ir juntas ao COP30 sustentavelmente e também uma maneira ser uma plataforma para povos indígenas e outros que querem ter a sua voz também no COP30. So we have been having monthly meetings, a series of events that we're calling Stories of Solidarity. And this month's event, we are extremely fortunate to have with us speakers from Anamiga, which is the national articulation of Indigenous Women Warriors Ancestry. And Amiga is a co-host of this event with us. Before I introduce our main speaker, just to note that we will have time at the end of this event for questions and answers. We want, of course, to generate a conversation between Nang and all the rest of us. But also, please feel free to post any comments or questions in the chat as we go along. Então, antes de apresentar a Nan, é só para chamar a atenção que no fim desta conversação irá haver tempo para perguntas e respostas. So we are hoping today to be joined by a second speaker, Alessandra Corda Munkurulu. She is currently in the Amazon basin where she lives and works. She has been messaging us today to say that she's needed to travel to a more distant area where Wi-Fi is weaker, and so she is not yet connected. We're very much hoping she's going to connect, but we're awaiting her. Para além da Nang, estamos à espera de que também se junte a esta conversação a Alexandra, mas ela está num sítio que possivelmente poderá não ter grande Wi-Fi, mas esperamos que ela se junte mais tarde. Yes. However, our other speaker here is Nang Kaingang. She is from the Kaingang people of southern Brazil. She comes from the Atlantic forest biome. She lives in
Apucarana indigenous land in Paraná, which is southern Brazil on a level with Paraguay, more or less. She is the co-founder of ANMIGA, of the National Articulation of Indigenous Women Warriors of Ancestry. She's been a project advisor for the youth collective of her people. She's also an Indigenous researcher, a student of social work, and also a mother of two young children. Então, a Eleonor acabou de apresentar a Nang e basicamente dizer tudo o que a Nang faz, cofundadora das mulheres indígenas da sua tribo, e para além disso também é uma mãe de duas crianças. Nang, thank you again for being with us. Let me give you the floor. We really look forward to hearing from you. A Eleonor está-lhe a dar a voz para começar a falar, Nang. Olá, boa tarde a todas, a todos. Meu nome é Nan, eu sou mulher caingangue, do povo caingangue, da terra indígena Apucaraninha, aqui no sul do Brasil, no estado do Paraná. E sou uma das cofundadoras da AMIGA, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. So basically, what Nang said was exactly what Eleanor said. So what she is, she's from the Kangang tribe, from indigenous from the south of Brazil, and also co-founder from this movement. Pode continuar, Nang. Primeiro quero agradecer, né, esse espaço que a gente está aqui para poder falar um pouco, né, sobre as nossas ações, sobre as nossas atuações enquanto mulheres indígenas e o que a gente tem feito, né, aqui no Brasil, junto às mulheres indígenas, né, na Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, com relação aos enfrentamentos, né, de todos os tipos de violência que nós mulheres indígenas enfrentamos. Então, a questão da emergência climática é uma das principais temáticas que nós estamos abordando ultimamente, né? E a gente vem fazendo algumas articulações e mobilizações com relação a essa questão também. So Nang wants to talk about what they be doing. And all the violence that brings to them, especially when they are talking about climate change. Falar um pouco da Amiga, né? O que que é a Amiga, o que que é essa articulação que nós, mulheres indígenas, de todas as regiões do Brasil, fazemos parte, nós somos em 20 cofundadoras, de todas as regiões do Brasil e de todos os biomas brasileiros. So she also wants to talk about the Amiga, so this foundation that the indigenous women have. So it's co-founded by 20 women, and she's going to talk about it. Yes. Sim. Então, dentro da Amiga, a gente se denomina como mulheres terras, né? Mulheres água, mulheres bioma, mulheres da espiritualidade, as mulheres árvores, as mulheres raízes, as mulheres sementes, que é como a gente se identifica, né, com essa conexão que a gente tem com o nosso território e com a Mãe Terra. So they identify themselves as women seeds, women trees, etc., because that's the way they identify with the land. Sinan. Então, atualmente, assim, nós, enquanto mulheres indígenas, a gente tem feito essas articulações, esses enfrentamentos, né, com relação às violências contra as mulheres indígenas. E esse ano a gente está se preparando, né, para a COP30, que vai ser no Brasil, agora em novembro. Então, a gente tem mobilizado e se organizado, né, agora, antes da COP, né, com a Conferência das Mulheres Indígenas, que é uma conferência organizada por nós, mulheres indígenas, onde a gente vai fazer um encontro, né, de todas as mulheres de todas as regiões do Brasil, dos territórios, para levar as nossas demandas dentro da Marcha das Mulheres Indígenas. So they are being preparing for the COP30.
and they try to mobilize, but before that, they had a conference of indigenous people from all over the Brazil, so they can be prepared and talk about their demands on the COP30. No? E a Marcha das Mulheres Indígenas, esse ano a gente está na terceira edição, a gente vai organizar a terceira marcha, a quarta marcha das mulheres indígenas, na verdade. E aí, dentro dessa marcha, a gente pretende este ano, presumindo 7.000 mulheres a se reunir em Brasília. So they're going to have their fourth march, and they will march to the capital from Brazil, so Brasilia, and they're trying to get us 7,000 women to do that. Sim. E nessa marcha, a gente se reúne, né, as mulheres indígenas de todos os biomas brasileiros, não só do bioma amazônico, né, que muitas vezes, quando se fala em Brasil, só remete somente ao bioma amazônico, como se só tivesse a Amazônia no Brasil, né? Mas nós, mulheres indígenas, estamos em todas as regiões do Brasil, protegendo as florestas, protegendo as águas, protegendo todo o meio ambiente que a gente vive. E no Brasil são 6 biomas brasileiros, né? Então nós estamos nesses 6 biomas, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, Pampa, Cerrado e Caatinga. So when we talk about the biomes from Brazil, everybody thinks about Amazon, but it's not only Amazon. So the women that are going to march are from the 6 biomes that exist in Brazil. Não? E nesse grande encontro que a gente faz em Brasília, na Marcha das Mulheres, que é o nosso maior encontro, a gente se junta, né, para levar os nossos saberes, as nossas tradições, as nossas lutas que se somam e que se convergem junto com essas mulheres mobilizadas pela garantia dos direitos e a vida dos povos indígenas. So they are going to be together to fight for their way of being, for their knowledge, and for the rights from the indigenous people. Não? E a gente costuma dizer, né, que nós somos mulheres originárias dessa terra, né, que é o Brasil. E a gente sabe que a raiz do Brasil vem de nós, né, do útero da terra, das nossas ancestrais. Que para nós é a mãe terra, né, a mãe que acolhe, que pariu nós, né? Então, que essa terra, nós mulheres indígenas se reconhecemos, né, a partir desse útero das nossas ancestrais, né, que é a terra, que é o nosso território, que a gente vem nessa luta aí pela proteção desses territórios. So basically, they say they come from the Mother Earth. They were born for the Mother Earth, and they come to protect those territories and the Mother Earth. None. E a importância da articulação para que a gente siga fazendo esse movimento de luta. So when they are trying that this movement goes on, so they can fight for their rights. None. E dentro desse movimento político, a gente vem, né, nesse fortalecimento das redes de mulheres, das mulheres que estão nos territórios, para trazer não só as denúncias, mas também as boas práticas que as mulheres têm feito com relação ao enfrentamento, principalmente da emergência climática dentro dos territórios. So this is also a political movement, and they want to bring not only their demands, but also the good practices for protecting the climate. Yes, ma'am. Sinan, pode. Sim. E esse ano a nossa marcha ela vai acontecer de 4 a 8 de agosto, né, desse ano. E dentro da marcha a gente vai ter a primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas do Brasil, né, para ocupar o Brasília, levando as nossas demandas, os nossos gritos, as nossas cores e a força das mulheres indígenas pela proteção da vida e dos territórios indígenas. So this first march before COP30 is going to be on between 4 and 8 of August. So it will be the first conference and march from the indigenous women to bring their demands. E aí o objetivo nosso nessa marcha também
é fazer essa grande conexão, né, da potência dessas mulheres, para que a gente possa se organizar também para chegar na COP30. And of course, the objective from this march, like we said before, it's that they connect and be able to go to COP30 later on. Nang? Porque a gente entende que é muito importante, né, o fortalecimento e a atuação dessas mulheres indígenas, né, como corpo, território em movimento. Gostaria que os parentes, né, que souber, cante comigo, vamos louvar comigo, para que Ele venha nos abençoar, nos dar força, para a gente continuar. Olá. I don't know who was talking. Estava alguém a falar no Olá. seu lado, Nang? Alguém a falar no seu lado? sim. Ou... Eu acho que é outro celular aqui que eles estavam ouvindo aqui do lado. Okay. Desculpa. So basically what you listened to was a mobile phone. Somebody was talking on the mobile phone. Please continue. Continue, Nang. E nesse movimento da COP, a gente quer chegar com essas mulheres articuladas e mobilizadas para que a gente possa, de fato, ter uma voz dentro da COP esse ano. A gente vem participando de outras COPs, né, dos outros anos que passaram, mas em nenhum momento ainda a gente teve um momento dentro das decisões que é tomada com relação às nossas vidas e aos nossos territórios dentro dessa grande conferência que é a COP. And one of the main objectives that they want is to have a voice also inside COP. They try to engage in other COPs, but on this one, they want to be from the inside and have an active voice. E esse ano a gente está muito esperançosa, porque a gente hoje, agora, né, a gente tem o fruto da bancada do COCAR, que é um movimento feito pela Amiga também para eleger mulheres indígenas para compor o governo, né, compor as esferas políticas que decidem, né, sobre a vida da população brasileira. So, and this year they are really helpful because on the government, there's a movement to put also the indigenous women in positions of on political positions. So they are really hopeful that this year they will have a voice on the COP. E esse ano a gente tem a ministra Sônia Guajajara, que compõe o governo e que vai estar nesses espaços também nos representando. So, and they will have the minister, the current minister, that will also represent them. Já agora uma pergunta, Nan, essa ministra também é indígena ou não? A Sônia Guajajara é a ministra do Ministério dos Povos Indígenas, ela é do povo Guajajara. Okay, so the minister is the minister from the indigenous people, and of course he's also indigenous. Sinan. E a gente entende, né, que a COP ela é fundamental para a participação das mulheres indígenas, porque a gente possa estar acionando, né, as nossas ações e também buscando parcerias e também apoio, né, os financiamentos que acontecem, né, com relação aos territórios, que a gente possa ter acesso a esses financiamentos para a gente seguir protegendo os territórios. So, and to them, the COP is also fundamental because of financial support and all the support that they can find to help fighting for the climate. Não? Porque é dentro dos territórios indígenas que ainda a gente está protegendo as florestas, que a gente está protegendo as águas, as nascentes, os rios, que ainda estão presentes em muitos lugares, né? E que faz, né, com que o mundo consiga respirar, né? Essa proteção, esse manejo desse território, a proteção desse território, ele é feito pelas mãos das mulheres indígenas. So, and they really want that with that support, they can protect the forest, the water, the rivers, because this it's because of this forests and the rivers that the world can breathe.
porque a gente entende que a importância, né, da proteção dos nossos territórios para as futuras gerações, porque é ali que estão, né, os nossos ancestrais, que estão os nossos mortos, e aonde é feita essa conexão umbilical, né, com a terra, com o nosso território. And this will be for supporting not only the future generations, but the connection between the old generations and everybody that's there, living or dead, and connect everything together. E dentro dos territórios indígenas ainda existem plantas, existem animais, existem várias questões, né? E várias, a fauna e a flora ainda ela é muito presente. E dentro dos territórios indígenas existe uma grande quantidade, né, biológica, né? Eu diria assim, que são endêmicas, que só existem aqui, que ainda não são catalogadas pela ciência e que os povos indígenas estão protegendo. And the indigenous people are also protecting a lot of fauna and flora that still it's not known by the scientists and by everybody, and indigenous people are still protecting them. Então, eu acho que é isso. Então, a COP para nós esse ano ela é muito importante, né, que esteja acontecendo no Brasil, né, porque o Brasil, né, é um dos poucos países do mundo em que tem 6 biomas, né, onde se encontra e esses biomas eles precisam ser protegidos. Para que a Amazônia exista, é preciso que exista a Mata Atlântica, o Cerrado e os outros biomas brasileiros, né? Todos esses 6 biomas brasileiros, é preciso que todos eles existam para que a Amazônia também continue em pé. So to them, it's really important that the COP this year is on Brazil, because then they can raise awareness to talk about the biomes and to protect all the biomes and also the Amazon biome. And E she nós, says, sim. Continue. E nós, mulheres indígenas, seguimos, né, nessa mobilização, estamos mobilizando cada vez mais alcançar esses espaços e que nós, mulheres indígenas, possamos levar a voz dos nossos povos nesses espaços como a COP. And they want to bring the voice from the indigenous people, indigenous women, to COP, so everybody, all the world gets awareness of what they are passing through. Porque o mundo precisa ouvir o grito das mulheres indígenas, porque somos nós que estamos aqui na fronteira da resistência, fazendo o nosso trabalho de proteção à vida dos povos indígenas, à vida dos territórios indígenas, à vida de todo o ambiente, toda a mãe terra e toda a vida que nela existe, que não é só a vida humana, mas toda a vida que existe no planeta. So Nang says that they have to hear the scream of the indigenous women, because we need to protect not only the people, but all the nature, so all the earth, the animals, everything. Acho que é isso. Então, assim, falar de diálogo, esse papel de articulação política e de mobilização das mulheres indígenas dentro e fora dos territórios, para que a gente alcance espaços, né, de voz e de tomada de decisão com relação às nossas vidas, que a gente possa falar por nós, né? Então, nós mulheres indígenas estamos seguindo nessa força para que sigamos unidas e mobilizadas com relação ao movimento político que afeta as nossas vidas. So they want to be involved in this political movement. So because everything is connected, and they want to be heard in the COP30. Porque nós, mulheres indígenas, nos reconhecemos como mulheres terra, né? O corpo território. O nosso corpo é o nosso território. Então, se nosso território é violado, o nosso corpo também é violado, né? Então, nos reconhecemos como corpo território por essa conexão espiritual, umbilical, né? Que é ligada intrinsecamente, né? Com essa relação com a Mãe Terra. Então, por isso que a gente está aqui para a defesa da vida de todo o planeta. And they have a really nice way to saying, because they say that their body is their territory, so they are part of the Mother Earth.
So, and something that happened to them happened to the territory, and something that happened to the territory also happened to them. So everything is interconnected. Acho que é isso. Obrigada. And she thanks and says that that's what she has to say. Eleanor? Thank you. Thank you so much. Josh, just before we move on, I wonder if you could just translate for Nan what Philip has written here, just in the chat. Just before we move on, that'd be great. Let me check. So, Philip is saying, já agora, Nan, aqui na chat, o Filipe, dos participantes, está a dizer que a sua voz é ouvida aqui em Bonn, na Alemanha, pré-COP 30, e obrigado pela vossa resistência. So, Nang, many thanks. Before we move on to questions and answers, I just want to recognize that we're joined as well by Fernanda Soraji, who's from ANMIGA, from the national articulation that Nang is a member of, and that's very kindly and generously co-hosting this event with us. So, Fernanda, a particular welcome to you. I wanted to see if anyone has any questions or comments. I have a few things I would love to follow up with Nang on, but I want to see what thoughts you have. Feel free to put your hand up or in the chat. Or while you think, let me just Nang, so you have shared a testimony of resistance and activism. You had spoken about the good practices that your communities follow to preserve the earth, to fight for climate justice. And I wondered if you could describe a little bit what some of the threats are to your communities and what some of the responses are from you and your community members and colleagues and friends and family. Nana, pergunta da Eleonora é falou das boas práticas da sua comunidade e da justiça climática. O que é que pode partilhar connosco sobre o que a Nan e os seus amigos e a sua família fazem sobre isto? A gente vem no enfrentamento com relação à produção em grande escala, né, que aqui no sul do Brasil ela é muito forte, o avanço do agronegócio dentro dos territórios indígenas. Então, as mulheres indígenas elas têm retomado, né, a prática de manejo da terra, de plantio, que é a prática tradicional, que é uma prática que não agride o meio ambiente, é uma prática que produz somente para o alimento, que não vem com essa ideia capitalista de grande escala. E não só aqui na minha região, mas no Mato Grosso do Sul, as mulheres Chavante também têm feito, né? Como se chama essa roça comunitária que a gente produz para nós mesmos, para a nossa comunidade. So, Nani is saying that one of the things that they shared between them, it's they resist the big agro business and the way they try to use the capitalist way of doing a lot of handle of the lands, and they want to share that they can also do manually taking care of the land, and that's the way they think it's supposed to be. E também, para além das mulheres, né, os coletivos de jovens, né, aqui no meu território tem um coletivo de jovens que eles retomaram há 3 anos uma prática ancestral que é dos jogos, né? São modalidades esportivas em torno da organização deles, em que eles fazem várias modalidades esportivas durante esses jogos, né? Como se fosse uma semana de jogos. E aí eles fazem competições entre eles, né? Do povo caingangue.
e dentro desses dias de competição, a gente faz o plantio de mudas de araucária, que para nós é uma árvore que está correndo risco de extinção, e é a árvore mãe, né, do povo caingangue. Ela tem um significado espiritual para nós. So not only they are organizations of indigenous women, but they also have young people, and they take the opportunity because they do some sport games for the young people, and they take that time to raise awareness how to do manual plantations of some trees that from their specific tribe that are in risks of losing. Se chama araucária, é o nome dessa árvore. The Araucaria, it's the name of the tree that's in risk of being extinct. E ela só existe no bioma Mata Atlântica, que é o bioma em que eu estou localizada. And that kind of tree only exists on the biome where the tribe from Nang exists. Bioma Mata Atlântica. Thank you. Thank you for that. So I've got 2 questions come up. So the first one is from Karina. It's written in the chat, and she's asking, I'd like to know more. Oh, actually, Karina, do you want to ask a question yourself? That makes more sense. Thanks, Eleanor. Yeah, I'm just super interested to know more about how you're organizing as a collective of women, what things are working for you. For example, how you're communicating. For example, is it social media? Is it WhatsApp groups? How are you making decisions? Do you have like a non-hierarchical structure, or do you have more hierarchy in your decision makings? Types of demonstrations that you're doing. You said there's a march, but you also said there are other demonstrations. So just interested to hear a little more. So, Nang, Karina está a perguntar e quer saber como é que vocês se organizam como coletivo. O que é que trabalha, como é que funciona melhor para vocês? Ou seja, se há hierarquia no vosso grupo, como é que vocês comunicam, se vocês utilizam os médias sociais, que tipo de demonstrações é que vocês fazem para além da marcha que a Nang já falou? A Karina está interessada nisso. A gente tem as nossas redes sociais, né? A Amiga tem as redes sociais ali da Amiga, tanto no Instagram, Facebook e também o nosso site, né? E dentro do site a gente vai colocando ali todo o trabalho e todas as ações que a Amiga promove dentro e fora dos territórios. E para além disso, né, a gente se organiza a partir das nossas redes, que estão nos territórios também, né? Então, assim, por meio das mídias sociais mesmo, tanto o WhatsApp. Quando a gente tem uma mobilização, a gente se organiza ali, né, pelos grupos de WhatsApp, é onde a gente se mobiliza, para que a gente possa chegar até o local onde a gente vai fazer as nossas mobilizações. Então, é por meio das nossas mídias. E em termos de hierarquia, é uma estrutura plana ou há alguém que está no topo da hierarquia? Como é que funciona? A gente somos 20 cofundadoras, né, que é onde a gente toma as decisões, mas a gente tem uma diretoria executiva, que é onde é a pessoa, que é a Josileia Caingangue, que é a nossa diretora executiva, que assina pelas ações e pelos projetos que a gente está desenvolvendo no momento. Mas não é uma hierarquia vertical, eu diria, é horizontal, onde todas nós, né, tomamos decisões em coletivo, em conjunto. Okay. Karina, so basically they say that they are really engaged in social media. So they use LinkedIn, they use Instagram, and they have their own sites. And when they want to do mobilizations like the march or other mobilizations, they are using a lot WhatsApp. In terms of hierarchy, they are really quite a flat hierarchy. Of course, they have a director. That's the one that signs all the media that comes out, but they are really flat hierarchy.
E, para além disso, a gente tem um planejamento anual, onde todas as cofundadoras se reúnem, né, em algum lugar, de fazer o planejamento anual da nossa organização. And every year they do annual planning and they got together. So it's the 20 co-founders to do the planning for that year, what they're going to do and what they want to achieve. Lang, thanks for that. Johan, I can see you. Go ahead. Right. Boa tarde. I have actually twofold questions there. Ning, if I could say it correctly. My Portuguese is not good enough, I understand, but to speak it's a little bit bad, so I will try with the translator if I humbly could. Yeah? Obrigado. Two things. One, your organization or the organizations with all the different women-led organizations, are you all also connected with the different regional indigenous tribes throughout South America, or are you all more isolated in terms of your collection as a united force of indigenous tribes? Because we speak with many others in Colombia and Guyana, etc. And I just wanted to get that firstly. And secondly, which was something I hear conflicting stories about, and this is where I wanted to get from people who are directly on the ground with regards to the government's position of slowing down or stopping the expansion of agricultural fields for the production of soy, etc. I hear conflicting stories of, yes, they have made concrete how should I say, progress in stopping further expansions into the Amazonia for development of soy for agriculture. Could you verify whether this is happening or whether they are really, this is still continuing even though the government is telling one type of story? Okay. So Nang, o Johan tem duas questões. A primeira questão é se a sua organização está ligada a outras organizações indígenas de outros países, sem ser o Brasil. Essa é a primeira questão. Já agora, se quiser responder. Não somente Brasil, but South America. Yeah. Yes, all the countries. Sim, sim. Outro país dele. Se vocês estão ligados, a vossa organização está ligada a outros povos indígenas de outros países do sul da América. Nano, se quiser responder a esta, a primeira pergunta. A gente somente ainda tem atuado com as mulheres indígenas do Brasil, embora a gente tenha, né, esteja em diálogo, né, com outras organizações indígenas, tanto do Brasil, mas também agora abrindo diálogo com o FIME, com a FILAC, e outras organizações indígenas, né, da América Latina, mas ainda a atuação nossa é somente com mulheres indígenas do Brasil, porque o Brasil ele é muito extenso, né? Então a gente tem mais de 305 povos indígenas. Então, assim, trabalhar com esse número de povos indígenas, com essas mulheres, cada uma na sua realidade, então a gente ainda tem atuado somente no Brasil, buscando diálogo e parceria com outras organizações, né? Obrigado. Yeah, although they have some contact with other indigenous people from other countries, they mainly focus on the Brazil because there's around 300 something indigenous people in Brazil, and that's quite it's really enough for them to take care of it. A segunda pergunta, Nang, é o Johan pergunta se a posição do governo, agora que diz que vai ter mais cuidado com a produção de soja industrial no Amazonas, se vocês, mulheres indígenas, veem isso mesmo acontecer ou se isso é uma posição do governo que não é baseada na realidade.
Embora o governo tente aplacar, porque agora a gente vive, né, um momento político de um governo, eu diria, de esquerda, né? Então, a gente tem conseguido dialogar um pouco mais do que no governo anterior. Mas mesmo assim, a maioria dos parlamentares, né, do Congresso Nacional, que é o poder executivo, ele ainda é, ele é muito anti-indígena, né? Ou seja, os deputados, a maioria dos deputados, dos senadores, são deputados e senadores eleitos que são contra os povos indígenas, e a maioria deles são esses que detêm, né, o poder do agronegócio, de outras questões relacionadas a nós. Então, a briga por território aqui, né, da proteção dos territórios, ela é muito grande, né? Então, a gente está enfrentando agora, nesse momento no Brasil, várias. é, Planos e projetos políticos, né, vindo do Congresso Nacional, que vão de encontro aos direitos indígenas, né, principalmente essa questão que está repercutindo bastante aqui no Brasil, que é a questão do marco temporal e da PL 490 que está para vir, para ser votada, onde eles querem liberar a mineração e todos os tipos, né, de investimento, né, eu diria assim, dentro dos territórios indígenas. Então, a gente está vivendo um momento de grande pressão, onde os indígenas têm feito esse enfrentamento, né, com relação a essa questão, né, do Congresso, para que a gente não deixe que isso, né, seja aprovado, para que isso remete às nossas vidas, e aí vão legalizar, né, a invasão dos territórios novamente, tanto com mineração, com o avanço do agronegócio, com o desmatamento, enfim, várias questões, né, que estão ali, que já está presente nos territórios, mas vai acirrar ainda mais. E em termos da cortar um bocadinho a produção de soja no Amazonas, vocês têm alguma ligação com isso? Ou têm algum feedback para dar para que saibam sobre isso? Não. Não, na verdade, o Congresso ele está todo envolvido, né? A gente costuma dizer que tem a bancada da bala e do boi e da Bíblia, que é a bancada dos evangélicos, a bancada do agronegócio, né? E que vem ali nessa resistência contra os povos indígenas também utilizam esse discurso de que é para alimentar o Brasil, mas a gente sabe que não é, né? Isso Ok. é para invadir os territórios ainda mais e explorar ainda mais os territórios. Okay. Johan, they don't have that much feedback about the production of soya in the Amazons, but basically what they are saying is that they now it's easier to talk with the government because this is a left-wing government. Although most of the parliament, still the people that are in the parliament, are still a little bit against the indigenous people. So they are one of the fights they have that Nang said was the mining also in indigenous territories, and they're still going, and they still have a lot of fight to do because most of the members of the parliament are really, according to Nang, anti-indigenous people. Thanks for that. I see three questions. First to you, Davi, please. You. Hello, everyone. I'm Davi. I'm speaking from Devon, but I'm from Brazil. So I'm gonna ask Nin a question in Portuguese and then I'll translate it, if that's okay. Yeah, of Uh, course. Oi, Nin. Aqui é Davi. Tô aqui na Inglaterra, mas eu sou daí do Brasil, da Bahia. E eu tava aqui ouvindo, né, e também vivenciando aqui essa experiência de estar aqui desse lado. E algumas pessoas, quando eu estou mencionando sobre a COP30, que vai acontecer na Amazônia, e falando da importância desse momento, né, como você explicou, mas as pessoas, às vezes, elas ficam me perguntando qual a importância delas participarem, né, ou até acompanharem esse momento. Eu queria que você pudesse dizer para a gente um pouco sobre isso, como é que para vocês da Amiga, né? Qual a importância dessa conexão, né? Dessa participação presencial e também, fora isso, como é que a Amiga sente que a sociedade civil, tanto no Brasil como fora, né? No norte, na Europa, no Reino Unido, como que a gente pode estar apoiando realmente essa luta das mulheres indígenas pela proteção dos territórios, Uhum. certo? Eu vou traduzir para eles em inglês agora, e aí, certo?
So guys, I had two questions for Nin. The first one is regarding the participation in the COP30, because I'm here in England now, and I have been telling some people about this gathering that's happening in November there. And people ask me about the importance and question like even about we going there or even to follow it the news because of all the conferences, you know. So I'm asking her from a point of view of an indigenous woman, what if she thinks that this is important and how. And my other question is regarding civil society, both in South America and also in Europe and UK, what they feel that's the best thing that we can do to support the women protection of their lands and territories. Thank you very much. Bom, obrigada, Davi, pela intervenção. Então, a gente está fazendo uma grande mobilização esse ano, enquanto amiga, para que, como esse ano a COP é no Brasil, para que não seja mais um lobby do governo de dizer que está acompanhando, que está fazendo e ficar nesse diálogo, né, internacional, mas a gente vê que na prática aqui no Brasil isso não tem acontecido, né? Uma das questões que tem vindo muito forte é a questão dos incêndios dentro dos territórios indígenas, né? O desmatamento ele está cada vez mais e dentro disso, o governo, né, tanto o governo federal, mas principalmente os governos de estado, né, dos governos estaduais, essa flexibilização, por exemplo, dos mecanismos ambientais, das leis ambientais, né? Então, isso Nan, prejudica muito os territórios indígenas, né? Então, a gente tem visto Nan, assim. ¿puede hacer una pausa un momento para hacer la traducción? Ah, sim, Disculpen. sim, sim. Listo, muchas Desculpa. gracias. Será que ele Dá? pegou? Oi? Davi, se quiser, pode fazer a Quero que. tradução, já que fez a pergunta, se quiser fazer a tradução. Pode continuar, Jorge. Ok, Tranquilo. ok. Gratidão. Eu por acaso estava a fazer aqui outra coisa. Nang, pode dizer outra vez, se não se importa. Ah, sim. Então, a gente tem buscado, né, esse ano, como a COP é no Brasil, mobilizar as mulheres indígenas para que a gente chegue num número maior, né, do que nas outras COPs, para que a gente possa levar a voz das mulheres indígenas e cobrar o Brasil para que a COP esse ano não seja só mais um lobby do governo, né? Que de fato se discuta as leis ambientais, para que se cumpra as leis ambientais que hoje têm se flexibilizado muito, né? Não só por parte do governo federal, mas por parte dos governos estaduais também. Tá fechado. Yeah, okay. So basically, Nang is saying that they want to take advantage that the COP this year is in Brazil, so they can have a bigger voice about all the environmental laws of everything that's going, because they see that there's people are taking less seriously the laws that exist, and they don't want to in Brazil to add new laws to be more strict with the environment. So they want to take advantage of being in Brazil, and that's why they are mobilizing for this. E nós da Amiga, assim, a gente percebe, né, que muitas vezes, né, nos outros países, nas últimas experiências de COP, só se tem esse olhar, né, dos outros países, principalmente da União Europeia e outros países que financiam, né, a proteção da Amazônia, somente esse olhar para a Amazônia. Então, como agora a COP é no Brasil, a gente quer chamar esse olhar para os outros biomas brasileiros também, né? O Davi é brasileiro, ele sabe, né, dos 6 biomas. Eu não sei se você está localizado na Mata Atlântica ou na Caatinga, olhar para esses outros biomas, a importância desses outros biomas que também estão sendo atacados e que também estão correndo risco de não existir. So there was has been a real big focus only on the
Amazon biome, and they want to take the focus also on the other 5 biomes that exist in Brazil. E aí, nesse sentido também, a importância de trazer para a COP as questões sociais que envolvem a partir, né, desse ataque às florestas, à natureza, aos biomas, né? E dentro dos territórios indígenas existem inúmeras questões sociais, principalmente a questão da violência contra as mulheres indígenas, que decorre, né, desse avanço, né, é, dessa ideia de modernização que vem com tudo por cima das nossas culturas, das nossas práticas. Inclusive, né, o feminicídio tem aumentado dentro dos territórios indígenas, né, com o avanço, né, de grandes empreendimentos, tanto do agronegócio, de hidrelétricas que trazem pessoas, né, para a fronteira desses territórios. E aí as mulheres indígenas ficam nessa vulnerabilidade. Então, para além da questão ambiental, a importância de levar para a COP as vulnerabilidades sociais que envolvem, né, os corpos das mulheres indígenas a partir dessa violação ao meio ambiente, né? So, and they also want to raise the social questions, especially the violence against indigenous women, that all the things that are happening on all those biomes, like mining and the hydroelectrics they are building. And at the end, it brings also violence to the indigenous women. Acho que é isso. That was the answer from Nang. Não sei se eu respondi, Davi, conforme você queria. Sim, sim, Ninho. Respondeu sim. A única coisa que eu gostaria que se você sentir de falar um pouco mais é sobre como você sente que a sociedade civil, né, aqui pode contribuir, né, nessa luta, né? Por exemplo, nesses encontros que a gente tem esses diálogos, né? Porque eu acho tão importante que eles ouçam você, né? Então, como é que a gente pode se beneficiar disso? I'm just, she asked if she answered. I said that yes, thank you very much. And if she feels to share a bit more about how civil society in the North, especially, can support the indigenous women movement. Então, eu acho que dando essa visibilidade, né, transmitindo essa visibilidade do que está acontecendo aqui, né? Por exemplo, hoje no Brasil, a COP é no Brasil, mas a gente só vê uma mobilização, principalmente dos povos indígenas, das organizações que trabalham com o meio ambiente. Não existe uma mobilização da sociedade como um todo para pensar a importância da COP no Brasil. Né? Então, somente aquelas pessoas que já estão atuando ali em alguma frente de, né, tanto os ambientalistas, os povos indígenas e o próprio governo fazendo esse diálogo, né, para que a gente chegue até lá. Mas eu acredito que é a partir de levar essas vozes, essas práticas. A gente está com a amiga aí nas redes sociais, né, o site da amiga sempre colocando ali, né, as nossas ações, atuações, o que tem acontecido dentro e fora dos territórios, que agora a gente está dentro dos territórios nesse Nan, momento, né? perdón, ¿puede dejarnos hacer la traducción? Ah, sim, sim. Gracias. So basically, Nang is saying that they don't see the visibility is happening the way it should in the social society, in the civil society. But this is a start to raise awareness, and they hope that the society will be more aware and will be more participating, beginning with their participation. Thank you. I see in the chat a couple of additional questions, David and Philip. David, I don't know if you're able to voice your question in person, as it were. And I don't know if in doing so, you could just help us understand a little bit the point that you're making at the start of what you've written in the chat, which is that you feel that there's already been a victory. And it would be useful for all of us on the call to understand what you mean by that before you pose your question to Nan. So, can you hear me? Yes, perfect. Go ahead. Okay, I am on the bus to Paris, so it's not easier. So I'm just then, but Philip is still in Bonn, and then maybe clarify more. So now
this week was the preparation of COP 30 of Belém, was in Bonn, and David, can you hear Yeah. me? topic. Yes, David, sorry to interrupt you. Just because we lost connection, not connection. It was hard to hear you. I don't know if you can bring your speaker a bit closer. okay. Give it another go. That's Is better. it better Great. now? Yes. Please go Okay, ahead. I'm going Perfect. to make it short because I have a bad connection. So I just want to tell that the COP, it's a feeling that just transition seems to be a big victory already. And the biggest victory also is now we have put gender on the agenda. So, and also minority people and human rights. So for the first time. So I just want to ask you a little bit more about what do you want to put forward at the COP for gender advocacy. And second, I want to welcome also Nawaz from is online with us, and he's from Zero Emission Transportation, and maybe later he can ask a question and introduce himself. And so I'm very happy that he is also on board. So welcome to you, Nawaz. He's from Scotland. Thank you. Thanks to you. Georges, go ahead, please. I'm going to ask Anan, but basically, what kind of gender advocacy they are promoting? I would say that everything that Nanga is saying until now, it's an answer to that, but I'm going to ask her anyway. Nang, o que o David está a perguntar é que género de advocacia de mulheres é que vocês vão promover, ou seja, em relação às mulheres indígenas, qual é o vosso principal? É aqui promover contra a violência, contra o quê? A amiga, ela tem feito. Eu penso que a Nang, com tudo o que disse até agora, já respondeu a esta pergunta, ou Sim, seja, sim, eu. mas se quiser acrescentar mais alguma coisa. Então, a gente tem feito esse enfrentamento a todo tipo de violências e principalmente pensar a proteção dos corpos das mulheres indígenas a partir da defesa e proteção dos territórios indígenas. Então, a gente precisa de demarcação, a gente precisa que o governo retome a política de demarcação das terras urgente para que a gente possa seguir protegendo o meio ambiente, protegendo as florestas e protegendo o corpo das mulheres indígenas que há mais de 525 anos vem sendo violado. Então, David, basically what Nang is saying is, with everything that she said until now, that's the gender advocacy they are promoting, but basically they are promoting the protection of the body of the indigenous women, and with protecting the body, they're also protecting the land, and they are protecting the environment. I don't know if it answers to you, David. Okay, yeah. Wonderful. Okay, so I can see a couple of things here in the chat from Philip. I'm also aware now as that you're here and be wanting to give you time to introduce yourself and so forth. But my question is whether, in fact, that is relevant to a meeting that's going to take place after this meeting. And I think maybe some of those questions are going to be addressed in that conversation. I just want to double check if that's more appropriate. Karina, you may have a sense there. Shall I ask also to Nang the question of Philip? So if there's a place or a site that she can share here in the chat. Yes, that would be useful. Yeah, please go ahead. Ok. Nang, não sei se tem acesso à conversação aqui no Zoom, porque o Filipe, está aqui o Filipe a perguntar se é possível partilhar a informação sobre as caravanas e sobre a marcha que vocês vão fazer para Belém.
vocês têm, a Nang pode partilhar o site aqui no chat, ou se não conseguir no chat mais tarde, para as pessoas seguirem a vossa marcha? Sim, a gente tem o site que é amiga.org, eu vou colocar aqui no chat, amiga.org, e também tem o Instagram, que é também amiga.org, que também está no Instagram. Ali no Instagram a gente tem todas as informações da marcha, da caravana das mulheres e também da COP, né, como vai ser organizado. Okay, so Nang is going to share in the chat not only the site, which is amiga.org, but also the Instagram, that's also amiga.org, and all the information will be there. She just shared. That I is don't know one. if, yeah, okay. Just go ahead. Sorry, go ahead. Yeah. So she just shared. I think that that's answered. Yeah. Super. Okay, fantastic. Any other final burning questions anybody has? Having this really amazing opportunity to speak to Nan. I don't see anyone right now, in which case I'm going to suggest that we draw this conversation to a close. There's going to be a further conversation after this. But let me first off thank Nang so much for your time, for making time for this conversation, for your work, your work of solidarity, of mobilization, of activism. We, as the Flotilla for Change, hope to, of course, remain in conversation with you, always looking for ways in which we can show solidarity and act in solidarity with you. So I hope that we can continue this conversation and keep amplifying the messages that Amiga is disseminating over the next weeks and months. Just, do you want to just translate that a little bit? Can you say it again? Sorry, I was not here. I didn't so hear. it was really a wrap Okay. up to thank Nang so much for participation, and that we really look forward to continuing the conversation and the relationship both with her and Anima, and also acknowledging Fernanda's presence here. So, Nan, Eleonor, e em nome de todos nós, estamos a agradecer a sua participação e o que tem feito, e a conversação há de continuar em relação à Amiga, e muito obrigado por ter participado aqui. We were going to have a second speaker, as you know, Alessandra, from the Munduruku people. She's not been able to connect. There's been problems with her link in the Amazon. We're going to do everything we can to organize another session with her if we can. And so, keep your eyes open for that. The next session that we'll have as part of the Stories of Solidarity will be on the 30th of July. And we hope to be speaking with Indigenous people from the Arctic Circle. So that will be on the 30th of July. And the recording of this event will go up on YouTube. So please do everything you can to disseminate that amongst friends and colleagues, and of course, be amplifying the messages that Nang shared with us here today. Então, Nang, esta conversação vai estar no YouTube, e a Eleonor está a pedir a toda a gente para fazer a participação disto e para falar com toda a gente para mostrar a conversação que aqui tivemos. Thank you so much, Jorge, for the translation. Thanks to all of you, and look forward to seeing you hopefully at the session next month. Take care.